Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Pipoca e Psicologia. E hoje, o primeiro episódio de uma série nova que eu tô iniciando hoje: análise de contos infantis, análise de filmes de contos de fadas. E, tcharam! Filme de hoje que vocês vão adorar, pedidos lá do canal do YouTube, que algumas pessoas pediram para que eu trouxesse aqui para vocês a análise psicológica do filme Malévola. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Gente, esse filme já saiu, né? O número 2, Malévola 2, mas eu vou falar do primeiro. O filme Malévola, que foi lançado nos Estados Unidos pelo Walt Disney, tá? Em 2014. Uma produção maravilhosa, aquele filme com a Angelina Jolie, que foi indicado ao Oscar de melhor figurino. E Malévola traz o olhar da antagonista, da vilã, tá? Da Bela Adormecida. Então, é a Bela Adormecida, a história da Bela Adormecida, a história da Aurora, mas pelo olhar da vilã, da antagonista, que é a Malévola. Então, esse filme, A Bela Adormecida, foi lançado em 1959 pelo Walt Disney. E a Malévola, essa versão de 2014. Eu quero nesse vídeo discutir e trazer aqui para vocês essa correlação da sombra, tá? Desse lado mais negativo, daquilo que todos nós podemos ser, de partir uma desconstrução de uma ética maniqueísta. O maniqueísmo é a filosofia que trata, tá? Essa ideia, dois princípios opostos, geralmente o bem e o mal. Então, uma pessoa que, nesse caso, tá? Como era visto os contos de fadas antigamente, tá? Então, quem nasceu aí na década de 80, ou antes, como que era, sem essa repaginada dos contos de fadas, como que era visto antes? O vilão era totalmente mal e o protagonista, a mocinha ou o mocinho da história ou do filme era completamente bom. Não existe, gente, simplesmente não existe uma pessoa que é completamente boa. E não existe uma pessoa, um ser humano que seja completamente mal. Então, é muito interessante essa desconstrução dessa ética maniqueísta, desse maniqueísmo das figuras. Então essa Malévola, ela é totalmente má. Não, pera, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos enxergar quais foram os motivos. É sobre isso que eu quero falar aqui. E assim também como o protagonista ou o mocinho dos filmes não são totalmente bons. O ser humano não é assim, tá? Muito bem, esse filme, gente, vai falar da Malévola, que é uma fada. Então vai aparecer ela lá no reino dos Mors. É uma jovem e poderosa fada desse reino dos Mors. E o que acontece? Primeiro é amiga, depois ela se apaixona por um jovem camponês. Então esse jovem humano vem até o reino das fadas ali, aquele reino dos Mors, e eles começam a conversar, eles são amigos e depois eles se apaixonam. Malévola se apaixona. Só que esse jovem chamado Stefan, ele é muito ambicioso e ele quer muito ser rei. Para conseguir isso, o troféu é acabar com a Malévola, e por isso ele, numa cena horrível, acho que é uma das cenas mais dramáticas do filme, que representa realmente esse abuso, tá? A gente até poderia fazer a correlação ali
de que a Malévola, naquele momento, ela foi violentada, foi um abuso sexual, poderíamos pensar. Ela confiou no parceiro, confiou na pessoa que ela acreditava, e ele a drogou e cortou as suas asas. E as asas dela é o que dava sentido à vida dela, era a identidade, o que a caracterizava. E ele fez isso, essa sacanagem. Aí o que que acontece? A Malévola, quando acorda, fica muito furiosa e transforma lá, pega um corvo como seu fiel confidente, ajudante, e esse corvo agora fará esse papel das asas dela. E aí ela consegue, né, olhar e perceber. E aí é claro que toda a trama acontece entre a briga, a guerra entre esses dois reinos. É muito interessante que a gente consegue perceber o olhar, a dor, o trauma, a tristeza da Malévola. E durante esse filme, a maneira como foi construído trouxe a questão de que ela não era ninguém. Como se constrói uma pessoa má? Nenhuma pessoa é totalmente má. Esse vilão teve um porquê de ser constituído ou construído dessa forma. Então, isso é muito interessante da gente pensar, né? Que instiga muito esse pensamento na construção desse personagem. Muito bem. Quando, então, o Diaval, que é o seu corvo confidente, e a Aurora é filha do Stefan. E ela joga a maldição, a Malévola joga a maldição, que é a Bela Adormecida, né? A Aurora joga essa maldição. Só que durante toda a vida da Aurora, ela está presente. Ela não gosta, não porque ela não gosta da Aurora, mas ela não gosta pelo que a Aurora representa, a filha do grande amor da vida dela que a traiu. E ela protege, ela cuida e ela percebe que ela tem um amor muito maternal pela Aurora. E a Aurora, em consequência, acredita que ela é a sua fada madrinha. O ápice da história, quando a Aurora, né, toca aquela roca de fiar e espeta o dedo e cai em sono profundo devido à maldição da Malévola, a Malévola não consegue tirar a maldição. Ela pega o príncipe Philip, leva até, porque um beijo de amor verdadeiro pode passar essa maldição e trazer de volta desse sono profundo a Aurora. Mas isso não acontece. Então Malévola pede perdão por tudo isso, diz que a ama muito e lhe dá um beijo maternal na testa. Com isso, a Aurora desperta. Então, é muito interessante a forma de amor também que é trazida nessa história e nessa releitura desse conto de fada. Os contos de fadas, geralmente, eles trazem os dois personagens, geralmente dentro de uma cultura heteronormativa, né? Então, a princesa e o príncipe, e que se apaixonam. Então, acaba tratando desse amor de casal. E nesse filme traz o amor maternal, o amor fraternal, e que o amor, o mais importante, digamos ali, ou o amor entre pares, a Malévola foi, né, teve essa decepção e não foi o príncipe que salvou a Aurora. Então, nem sempre o beijo de amor verdadeiro é somente o amor afetivo entre pares, entre casal. Então é muito bonito que traz e trabalha essa questão dos outros tipos de afetos e amores. Malévola salva a Aurora e a Aurora salva a Malévola quando liberta as asas que encontrou, né? Porque o seu pai
O rei Stefan tinha prendido as asas da Malévola e a Aurora consegue soltar. Diante disso, a Aurora se torna rainha e a Malévola volta para o seu reino dos Mors, agora com essa aliança entre os dois reinos. Então, é muito interessante aqui a mensagem que se passa de pessoas fazendo um comparativo com as personalidades humanas. Somos todos bons e maus. Quando julgamos alguém sem conhecer a história, quando a gente fala de relacionamento tóxico, quando a gente percebe, sempre tem dois lados. E essa desconstrução da ética maniqueísta, que eu acho muito interessante de nós analisarmos nessa nova roupagem desse conto de fadas Bela Adormecida. Esse foi o vídeo de hoje. Escrevam quais outros filmes, contos de fadas, histórias que vocês queiram que eu comentem aqui. E fiquem ligados na continuação dos nossos próximos episódios de Pipoca e Psicologia, analisando contos de fadas.